Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e você já sabe o que te espera hoje. Mais a leitura de um poema do livro Alguma Poesia desse moço aqui de cima, tá bom? Mas antes, vinheta, tô te esperando. Olá, pessoal! Vamos à leitura aqui de mais um poema do livro Alguma Poesia. Primeiro, vamos compartilhar a tela, né? Vamos ler o texto e aí eu faço uma análise com você, tá bom? Vamos lá. Elegia do rei de Sião. Pobre rei de Sião, que morreu de desgosto por não ter um filho varão. Pobre rei de Bangkok, educado em Oxford. Pequenino, bonito, decorativo, que morreu especialmente para nos comover. O filho que desejava, a Ásia não deu, e seu desejo de um filho era maior do que a Ásia. Pobre rei de Sião, que Camões não cantou. Amou 3 mulheres em vez de 1000, e nenhuma lhe deu um filho varão. De sua costela real nasceu uma pequena siamesa. Ao vê-la, o rei caiu para trás, como um europeu. Adoeceu, bebeu um veneno terrível e morreu. Seu coração enegreceu de repente. O corpo ficou todo fofo. Depois queimaram o corpo fofo e o coração preto numa fogueira esplêndida. E a alma do rei de Sião fugiu entre os canais. Pobre reizinho de Sião. Tá bom? Vamos lá. Elegia do rei Sião, você repara que é uma representação assim meio desagradável, né, em relação ao que aconteceu com o rei de Sião e ao desejo dele. A elegia, o tom elegíaco aqui no texto, ele está sendo, na verdade, irônico, né? O Drummond está trabalhando de uma forma meio irônica esse tom elegíaco, né? O que eu tenho aqui é um elemento trágico, né? E esse elemento trágico filtrado de uma certa forma por uma certa comicidade grotesca, né? O grotesco vai transformando aí a imagem nobre do rei. Então, ó, pobre rei de Sião que morreu de desgosto por não ter um filho varão. Então, repare que para o rei de Sião isso era importante, né? Era significativo. Né? O que é significativo? Ter um filho varão que vai dar continuidade, né, ao seu reinado. Né? Pobre rei de Bangkok, educado em Oxford. Né? Então, repare que você tem já que um processo de ironia também, né? Porque se ele foi educado em Oxford, ele deveria ser um pouco mais sábio, né, do que demonstra essa sabedoria medíocre, né, que o texto explora em relação ao rei de Sião. Pequenino, bonito, decorativo, repara, pequenino, bonito, decorativo, né? Então o rei aqui no caso ele é decorativo. Na verdade o que acontece não é um rei, né, que exerça, né, as suas funções da maneira, né, mais adequada. Ele é só um enfeite, é um enfeite da real, né, digamos assim, que morreu especialmente para nos comover. O filho que desejava, a Ásia não deu. E o desejo de um filho era maior que a Ásia. Então, havia um desejo maior de um filho do que o desejo realmente de poder, né? No caso, né? Ter todo um poder em relação ao domínio da Ásia. Pobre rei de Sião, que Camões não cantou. Então, aqui você tem uma referência. Camões cantou diversas figuras históricas, né? Figuras envolvendo o mundo da literatura, da cultura, o mundo português. Camões cantou Vasco da Gama, né? Se a gente pensar nos Lusíadas, Camões cantou Vasco da Gama, né? E aqui, esse pobre rei de Sião não mereceu nenhum versinho de Camões. Por quê? Porque esse rei de Sião não é, né, tão importante assim. Aliás, ele não fez nada de importância que merecesse um canto, por exemplo, de Camões. Amou 3 mulheres em vez de 1000, e nenhuma lhe deu um filho varão. Então, aqui você tem uma referência a quê? A ideia de que os reis podem ter todas as mulheres que eles desejam, né? Aliás, eu vou voltar a lembrar do poema do Manuel Bandeira, né? Eu vou-me embora para Pasárgada, né? Lá sou amigo do rei, então lá eu posso ter tudo. É porque o rei pode dar tudo, e o rei pode ter tudo também, né? Quantas mulheres ele quiser, por exemplo, né? Mas nenhuma dessas 3 aqui lhe deu um filho varão. E sua costela real nasceu uma pequena siamesa, e aí aqui uma intertextualidade, né, com a Bíblia, né? Ao vê-la, o rei caiu para trás como um europeu. Por quê? Ele queria o quê? Um padrão, né, de beleza, né, nessa criança, um padrão, um perfil, né, que fosse um perfil essencialmente europeu. E aí o rei adoeceu, bebeu veneno e morreu, né? Óbvio, né? Então, assim, com esse processo, aqui a gente pode perceber que para o rei, na mentalidade do rei, ele sofreu o quê? Um processo de
desumanização, não, de degradação, né? Um processo de degradação. Quer dizer, ter uma filha siamesa para ele é uma vergonha, né? Então, por isso esse rei morre. E o coração enegreceu de repente, e o corpo ficou todo fofo, quer dizer, ele incha. Então, você tem aqui justamente aquilo que eu acabei de comentar com vocês, a proposta do grotesco, né? O grotesco, ele aparece claramente aqui, né? A imagem nobre do rei, né? Ela muda, né? O coração dele, ao invés de ser vermelhinho, né? No sentido de. Aliás, a representação que a gente tem do amor normalmente é um coração vermelho, que é um coração preto, né? Quer dizer, um coração preto, digamos assim, sem o sentimento afetivo, tá certo? Um coração, vamos pensar na associação aqui com a morte, né? Quer dizer, o coração dele perdeu todo o afeto e ele morreu. O corpo ficou todo fofo, né? Então, assim, é patética. Essa caracterização do rei, né, ela vai na linha do patético. Né? Aí depois queimaram o corpo fofo, coração preto numa fogueira esplêndida. Então você tem todo um cerimonial aqui, né, de enterro, né, do rei. E a alma do rei de Sião fugiu entre os canais, pobre reizinho de Sião. Então, assim, é um reizinho, ó, ele diminui. Mas, na verdade, ele nunca foi um grande rei, é um reizinho de nada. A gente pode pensar assim, porque tem pensamentos pequenos também, né? E se acabou se destruindo, né? Ou acabou, na verdade, terminando, finando, né? Com a sua vida, porque afinal de contas ele tomou o veneno, por uma situação banal, né? Uma situação em que a gente pode até pensar que o preconceito do próprio rei é que o destrói. Né? Ele queria um filho varão e não uma siamesa. Tá bom? O preconceito é um tema que a gente tem também nesse poema do Drummond. Tá legal? Espero ter te ajudado e a gente se encontra em breve. Beijo, tchau.